Existem algumas atitudes em comum de pessoas que cuidam de idosos, geralmente é um familiar que está sendo cuidado e que estão sabendo bem lidar com isso. Eu percebo que são justamente essas atitudes que dividem quem está conseguindo lidar melhor com os desafios e as dificuldades que eu sei que envolve o cuidado, daquelas pessoas que não percebem ainda como que essas atitudes influenciam positivamente no cuidado. E como ter consciência dessas atitudes, como isso é importante. Então, se você está muito cansado ou cansada com os inúmeros desafios que o cuidado exige, ou não se sente satisfeito com tudo que tem feito, muito provavelmente é porque precisa entender melhor quais são essas atitudes e os pensamentos que precisam estar em volta do cuidado, e é justamente sobre isso que eu vou refletir hoje aqui com você. Eu vou te mostrar exatamente quais são essas atitudes e fazer você refletir o que pode ser ajustado ainda hoje aí na sua realidade. Depois desse momento, tenho certeza que você vai ver com outros olhos a importância do que você tem feito. E a propósito, eu sou o Dr. Milton Botelho, pós-graduado em geriatria, e há mais de 13 anos eu ajudo as famílias a lidar melhor com essa questão do cuidado, escuto muitos familiares, então consigo ali amadurecer e compartilhar outras histórias de famílias com aquela pessoa que está ali na minha frente, contando que a lida realmente ela é difícil, mas que é possível a gente vencer um pouquinho a cada dia, entendendo então o que eu vou compartilhar aqui com você, e vai ficar ainda mais fácil de compreender. Aproveite então esse momento para se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que você sabe que também estão responsáveis por idosos, porque sempre que possível for, eu vou compartilhar informação aqui com você, conhecimento prático, que ajuda a transformar o cuidado dos idosos. Vamos então para essas atitudes que eu sei que precisam ser vividas com intenção, para que assim o cuidado ele seja ressignificado hoje na sua vida e você se sinta mais leve nessa condução, se sinta até mais satisfeito. Como eu falei que tem pessoas que não estão tão satisfeitas e está tudo bem, é porque a gente precisa trabalhar mesmo o pensamento. Eu sei que é cansativo, então vamos lá. O primeiro deles que eu quero que você reflita comigo é sobre a simplicidade do cuidado. Justamente. O cuidado, ele é complexo no sentido de que envolve muitos detalhes, mas o ato de cuidar, ele precisa ser simples. A singeleza, então você tem que ser assim, de forma atenciosa, carinhosa, e que isso tudo não precisa de grandes aparatos. Muitas vezes eu percebo que tem pessoas que dizem que só vão conseguir alcançar o objetivo que elas têm de melhorar o cuidado se tiverem aquela cama, se tiverem aquele travesseiro, se tiverem aquele colchão determinado, se tiverem... E não é bem isso. Eu sei que quando tem condição, inclusive financeira, de já montar uma estrutura melhor, a depender de como está a saúde do idoso hoje, vai ajudar. Mas isso não é o principal para que o cuidado ele já seja impactante na vida do idoso. O principal é que você precisa entender que existe uma simplicidade nesse cuidado, que é a atenção, a forma como você faz, o carinho que você dedica, o seu tempo, que é o seu tempo. Então, aproveitar melhor esse tempo de convivência, como que você vai conduzir ali com o idoso, é muito importante, tá? A segunda reflexão que eu quero fazer com você é que é preciso sim cultivar o bom humor na hora de cuidar. Eu sei que é cansativo, eu sei que tem dias que parece assim, que não dá mais, que você não vai conseguir dar conta, esse pensamento não é só seu, é de todos que cuidam de idosos, que você perde a paciência, mas é preciso sim cultivar o bom humor, inclusive para poder conseguir viver um dia de cada vez. O bom humor no cuidado, de aproveitando aquela oportunidade de convivência, ouvir as histórias que vão se repetir muitas vezes, que são histórias lá do passado do idoso, mas já de aproveitar e às vezes até, quem sabe, em alguma história, incrementar alguma coisa, questionar alguma coisa e ver o que é que o idoso vai falar, mudar um pouquinho quando ele falar a mesma história, para saber se ele vai no mesmo rumo, e aí você meio que vai com humor ali, naquele cuidado, e a leveza vai aparecer. Porque são muitos detalhes, a alimentação, é o horário de dormir, a medicação, troca fralda, dá banho, dependendo de qual é a situação que o idoso está aí. Porque em alguns casos o idoso até vai sozinho no banheiro, toma banho, senta na mesa, o prato está feito, ele se alimenta, mas outros não, precisa que você faça tudo isso por ele, não é verdade? Que você ali
tenha todo o cuidado, tira da cadeira, bota na cama, bota na rede, bota na cadeira de novo, leva para o banheiro, traz do banheiro, troca a fralda. Isso, ele pode ser levado de uma outra forma se você ressignificar com um bom humor, cantando uma música, ou colocando uma música no banheiro, na hora do banho, enfim. Tudo isso ele pode ser mudado, mas você precisa mudar talvez o foco e o ponto de vista desse cuidado. Porque senão vai ficando muito automático, vai ficando cansativo mesmo, vai ficando chato, se perder o significado. E o significado é que você está cuidando de uma outra pessoa. Como eu falei no começo do vídeo, geralmente é um familiar, pode ser seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó. E aí é preciso então, a cada dia, ter essa intenção de bem cuidar, de fazer com que o outro se sinta bem. E aí com bom humor, isso vai se tornar mais possível, tá? Por isso que tem pessoas que eu já noto que quando são mais bem-humoradas, nesse processo do cuidado, ela consegue levar com mais leveza. A terceira reflexão que eu levanto com vocês é levar em consideração a importância que o idoso dá às relações intergeracionais e os laços afetivos. Ou seja, intergeracionais é ali o neto, o bisneto com o avô, o filho, né? Talvez ele mora na sua casa, mas tem um outro filho que ele gosta, e aí a gente entra na seara do contexto familiar, e é muito comum isso na minha prática clínica. Eu acompanhar idosos que têm 5, 7 filhos, 2 aparecem na consulta, os outros não, uns têm mais interesse de saber o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida do idoso, outros nem tanto, outros nem aparecem, mas às vezes o idoso ele tem saudade daquele filho, enfim. O papel também do cuidador é de tentar deixar de lado talvez algum conflito familiar. Eu sei que é difícil, mas eu estou falando aquilo que vai melhorar essa condução, tá? E às vezes até viver a experiência do perdão é preciso para poder deixar com que aquela pessoa que não entraria na sua casa, se não fosse por conta do seu pai e da sua mãe que ele está, por conta de algum conflito, tudo bem, isso aí, as histórias das famílias são semelhantes e diversas, mas a gente vê na prática que isso acontece. Passa anos sem ver um filho porque mora na casa de um outro filho que não falava com aquele, ou seja, briga de irmão. Então, assim, isso é importante a gente perceber que é preciso parar. E conversando com o idoso, você nota muitas vezes que ele está com saudade, que ele percebe que os irmãos estão brigando. Então, isso mexe muito com ele, mexe muito com a saúde mental deles. Inclusive, gera tristeza muitas vezes. Então, levar em consideração a importância que eles dão de querer ver as pessoas que eles gostam e de querer possibilitar isso, é muito relevante para eles. E as gerações diferentes, o neto, o bisneto, quando possibilita a visita, ou quando ele tem condição de entrar no carro e levar ele lá, também é uma boa, porque ele sai do ambiente dele. Claro, se ele não tem aquela demência que qualquer mudança, pequena que seja na rotina, já gera um transtorno maior, ele fica sem dormir, aí é de cada caso. Mas em muitos casos não é assim. Então o idoso ele consegue dar uma volta, ele consegue fazer uma visita, se levar ele direitinho. Isso é muito bom, porque ele vai se sentir melhor, porque saiu de casa, porque está convivendo com as outras pessoas da família. Fazia tanto tempo que eu não via fulano. E aí às vezes até acontece ele dizer assim, e fulano de tal? Esse fulano de tal já morreu, vocês sabem disso, mas ele não lembra às vezes. E aí aqui entra uma condição que muitos perguntam também, aproveito já para comentar com você. Você vai desconversar, ou você vai falar que a pessoa está viajando, você vai falar que ela deu notícia, que ligou, ela não pôde atender, estava dormindo, enfim, que tá tudo bem. Porque senão, se a pessoa hoje tem demência, toda vida que você disser que aquela familiar dela faleceu, ela vai viver o luto de novo. Então assim, vai gerar mais tristeza, vai gerar um transtorno muitas vezes. Então assim, percebe aí o que é que você pode ou não falar, comentar, e das pessoas que já morreram, que ela continua questionando, você conta alguma historinha, cria, combina com as pessoas para ninguém ficar falando na frente, porque isso pode gerar assim, um desconforto, gerar mais ansiedade, gerar inclusive depressão no paciente, porque fica vivendo um luto depois do outro todos os dias, quando recebe a mesma notícia. E eu sei que às vezes a perda de paciência faz isso. Mas eu já disse para a senhora que fulano faleceu. Nossa, tem que se policiar para não fazer assim, porque realmente isso, além de ser ríspido, né, como idoso, ele vai ter a notícia de novo, que para você é de novo, mas para ele é a primeira vez, tá? Nossa, fulano faleceu e ninguém me falou. Esse é o pensamento que ele tem. E embora você diga, mas eu já disse 10 vezes, mas para ele é a primeira vez, tá? Naquele momento que ele está vivendo. Então, a gente pode mudar um pouco isso, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é criar experiência prazerosa para o idoso. Ou algum alimento que ele gosta, que hoje ele pode, não tem restrição por conta de diabetes ou alguma doença do coração, por exemplo, que tem alguma restrição alimentar,
mas que gere alguma memória afetiva. Então faz aquela receita, ou então mesmo um passeio, se o idoso consegue entrar dentro do carro, mesmo que ele não desça onde você vai passar, para ele ver o mar, para ele ver a serra, para ele ver a cidade onde ele morou, enfim. Tudo isso é possível de ser feito, claro, prestando atenção dentro da realidade que hoje você vive com o idoso que está aí com você, se ele não vai se agitar, se é possível, se não é tão longe assim, se for na localidade onde ele morava, e se for muito longe, vai demorar muito o transporte, ele vai ficar cansado. Então assim, tenta ver o que é que você consegue de experiência prazerosa, convidar alguém da família para vir fazer uma visita, fazer um momento de um lanche da tarde, ou então, se ele tem condição de sair, combina com alguém da família e leva lá, e tudo isso é importante, um passeio no shopping. Tudo vai depender da condição que ele tem, se ele anda, se ele, na cadeira de rodas, se ele fica bem, se ele suporta um passeio um pouco mais longo, porque isso também faz ele se sentir útil, prazeroso, ele desopila também. Da mesma forma que nós precisamos de um tempo de lazer, os idosos também gostam muito disso. Não de ficar só na mesma rotina, 7 dias por semana, todos os dias do mês. Então assim, mudar um pouco ajuda bastante nesse relacionamento que você tem com ele e inclusive na condução desse cuidado. Outra coisa que eu compartilho com vocês é rir sobre as situações, de algumas situações que acontecem. Pode ser coisa boba, olha só, como um pum que ele deu e deu mais alto e você vai brincar com isso. Ou é alguma coisa da alimentação, caiu no chão, em vez de já brigar, vamos fazer diferente, né? Nossa, quebrou, ou então caiu no chão e vai ser preciso limpar, mas tá tudo bem, a gente coloca de novo, a gente pode fazer diferente. Faz alguma piada de alguma coisa. Então assim, na hora do banho, como eu falei, coloca uma música, pode ser uma música que ele goste bastante, ou pode ser uma música que traga ali um momento de alegria. E enfim, que rir sobre dentro do universo do cuidado é importante para você conduzir com mais leveza. Eu sei que tem momentos, nem todos os momentos vão ser assim. Também a gente não é feliz toda hora, porque a gente não tem inúmeros micro momentos de felicidade ao longo de todos os dias. Mas naqueles dias que você conseguir isso na sua rotina, vai ser valioso para poder melhorar a condução do cuidado do idoso, eu tenho certeza, tá? Então, entender melhor essas atitudes pode fazer com que você viva essa experiência do cuidado de uma forma diferente, com outra percepção, inclusive, sem deixar de ter o carinho, a dignidade e o respeito por quem você ama e que está aí com você, que você está pertinho, que mora com você, ou você se mudou e mora na casa dele para poder cuidar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você saber como que você pode melhorar o cuidado do idoso. Tem link lá de vídeo e acesso para você ver isso. E outros vídeos sugeridos a respeito também do cuidado que tem relação com esse tema. Que se você chegou até aqui, que você está gostando de refletir um pouco mais sobre essa questão, cuida de um idoso e quer aumentar o seu conhecimento, então na descrição desse vídeo tem link lá de acesso. É só clicar aí, aqui embaixo tem assim mais 3 pontinhos, você clica lá e você vai ter acesso aos links, tá? Então não deixe de se inscrever nesse canal, compartilha com quem você conhece, sabe que também está nessa mesma luta com os idosos, nessa lida, e você vai ajudar essa pessoa a refletir também sobre essas mesmas questões. As dúvidas que você coloca aqui também na descrição, nos comentários, eles são bem bacanas, porque eu posso responder inclusive essas dúvidas com outros vídeos e que vão alcançar outras pessoas, e assim todos nós crescemos juntos, tá certo? Fica ligado então nos próximos vídeos, que você vai ver que com certeza talvez uma dúvida sua ou de alguém que também compartilhou ali pode ser a sua, e aí a gente vai crescer junto. Até o próximo vídeo então, que Deus abençoe a sua luta.